Fernando, a gente sabe, eu sei, tenho certeza que você está ciente disso. A gente tem um mercado jurídico que a grande massa dos escritórios, elas funcionam, das sociedades, elas funcionam da seguinte maneira: as sociedades existem, às vezes até na OAB, mas elas, de fato, elas existem apenas para dividir despesas. Como é que normalmente isso funciona? O advogado traz a demanda, às vezes até a demanda não é para ele, é para um outro colega. Ele retira o FII, tal, e paga-se as despesas do escritório, e o advogado pega a remuneração dele, que é o, entre aspas, o que sobrar. E não existe, paga assim as despesas daquele período específico do escritório, paga o secretário, tererê, o mínimo possível, que a gente sabe que isso é Uhum. muito pouco, e o restante fica na mão do advogado. Como? Aí eu me pergunto, dentro dessa realidade que não prevê ou não vislumbra o crescimento do próprio escritório, ainda que cresça, cresce o advogado, mas o escritório não, que ele fica prejudicado dentro desse modelo, como a gente pode pensar num modelo de gestão financeira pensada para que esse escritório possa crescer, possa gerar frutos para esse escritório, até trazendo, digamos assim, sócios que possam fazer a diferença. Como é que a gente começa a implantar isso ou disseminar essa informação para esse modelo de escritório de advocacia? Eu acho que o mais importante aí, que esse modelo, os advogados que estiverem dentro, eles comunguem de uma visão, de um objetivo igual, né? Porque a gente sabe que tem várias maneiras de pensar de advogados, e aqui eu vou falar de advogados, médicos, arquitetos, economistas, administradores. O que eu vejo é que o escritório que tem mais chance de progredir é aquele em que todos os advogados pensam da mesma forma e que eles consigam mostrar isso para o público, para os seus clientes. Porque dentro de uma... Vamos falar de novo, né, em futebol, que eu gosto muito. Dentro de uma equipe de futebol, se tem um jogador que só joga pela esquerda, o pessoal da direita vai estar esquecido. E isso é um grande problema. O escritório tem que ser único. As pessoas têm que ver, o mercado tem que ver o escritório como único. É o mercado do A mais B mais C. É uma coisa só. Se você fica fatiando muito e fica cada advogado por si dentro do escritório, o cliente vai perceber. E eu acho que aí, na minha opinião, tá? Não é um modelo que vai crescer tão rápido como um modelo de um escritório onde todos os sócios falam a mesma língua, todos os sócios remam juntos. Se você observar, os escritórios que têm maior rentabilidade e que têm um maior prestígio no mercado, sempre existe aquele sócio que é o captador, sempre existe o sócio que é o administrador e sempre existe o sócio que é o administrador dos processos jurídicos. E essas funções, elas são mais ou menos separadas. Todos fazem o seu trabalho remando junto para que o escritório cresça. Eu acho que esse modelo é melhor do que um modelo onde os advogados ou os sócios, cada um vai para o seu lado. Essa é a minha opinião. Na minha experiência, olha só como normalmente acontece. Acho que você também já deve ter visto muito isso. Olha, a captação, cada um faz o seu, ou seja, Uhum. salve-se quem puder. A Sim. captação, cada um faz o seu, da sua área, do seu modo. Aqui, quando o dinheiro chegar, a gente divide aqui as despesas, então tem despesa de ferramenta, às vezes até a ferramenta que vai gerir o escritório, que vai gerir os processos, tem a despesa da ferramenta, do advogado, da secretária, o aluguel do IPTU, aluguel tererê, tererê, e depois o advogado leva a receita, e eles às vezes Uhum. até são muito, realmente eles controlam esses custos muito bem. Só que não fica para o escritório, por exemplo, para se fazer uma capacitação, para se investir em uma Não, não fica. pós-graduação, porque Uhum. exatamente salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E aí que está o erro, né? Eu acho que todos têm que captar, mas sempre tem aquele sócio que tem mais facilidade de captação. Então, quando você fala numa sociedade mesmo, e mais uma vez, na sociedade tem altos e baixos, normalmente o sócio que vai tocar a captação ele é de uma área, o que vai tocar
a administração e a gestão é de outra, ele vai tocar os processos é de outra, e aí você vai ver que em determinado mês ou ano uma área é mais ou menos do que a outra. Mas como eles são sócios, na minha opinião, a remuneração dele e os dividendos dele deveriam ser iguais, porque um ano vai compensar o outro. Se as pessoas lutam cada uma por si, é muito difícil ter um desenvolvimento intelectual dentro do escritório, ter estagiários e advogados júniores que queiram continuar no escritório trabalhando, porque eles veem que é uma coisa fluida, que é uma coisa, além de ser fluida, é uma coisa firme, que tem princípios, que tem pilares. Eu acho que dessa forma o escritório vai conseguir um crescimento muito maior do que aqueles que é cada um por si. Não, pensa comigo, qual é o sentido de ser uma sociedade se todo mundo vai fazer as mesmas coisas? Se não Sim. existe capacidade complementar aqui, olha, fulano é melhor de audiência, eu sou melhor de peticionamento, o outro é melhor de atração de cliente, de fazer negociação antes da justiça, extrajudicial, ou é melhor na arbitragem. Então, assim, perde o sentido da sociedade, não existe uma visão de crescimento. Mas, assim, pensando dessa maneira, você já respondeu, o objetivo é sensibilizar os sócios para que ele tenha essa visão de crescimento. Não basta apenas, porque se cada um for responsável pela sua captação, cada um vai ter que tirar do bolso, por exemplo, para pagar a captação dos próprios clientes. Uhum. Aí você tem um reflexo na gestão financeira, por exemplo, de entender, inclusive, a sazonalidade dos serviços. Os serviços não se comportam de forma igual nos Não, 365 dias do ano, né? Você perde todo o viés do que é um escritório de um movimento direcionado ao crescimento. A gente está chegando aqui ao momento, teria alguma dica para esse advogado que está implementando ou que está imerso, vamos assim, numa sociedade como essa, como é que ele pode, digamos assim, começar a disseminar essa informação no escritório para que todos cresçam junto com eles, inclusive o próprio jovem advogado, né, o pessoal que está entrando ou montando um escritório agora com seus colegas, né? Tudo é novo, tudo é novidade, todo mundo está animado. Como pensar um modelo de escritório ou um modelo, inclusive, de gestão financeira que permita que essas organizações ou empresas jurídicas, esses negócios jurídicos, já comecem a pensar em crescimento, já comecem a receber no DNA esse crescimento logo de cara. Eu acho que o importante aí é que os advogados parem, pensem no dia a dia deles, né? Se ele começar a pensar, olha, eu gastei o meu dia inteiro prospectando, eu não trabalhei em nada, prospectar também é trabalhar, né? Mas eu digo, eu não trabalhei em petição nenhuma, eu não estudei nada, ele vai começar a ver que precisa existir uma diferenciação aí dos trabalhos. Então, eu acho que é esse olhar, o que eu fiz hoje, né? E esse trabalho que eu tive hoje, ele teve fruto ou não teve fruto? Ele começa a analisar o dia a dia dele. E aí ele vai ver que ele é bom em determinada coisa e não é bom em outra coisa. E não tem problema nenhum não ser bom em determinada tarefa, porque vai ter alguém dentro dessa organização que ele é bom aonde o outro não é. E ele tem que ter essa consciência de que todo mundo remando para o mesmo lado é muito melhor que cada um puxando o bote para o seu lado. Senão fica uma maior confusão. E eu vejo hoje em dia muitos escritórios com advogados novos se formando ou advogados novos entrando em alguns escritórios que ficam 2, 3, 4 meses no máximo e falam que estão indo embora porque achou tudo desorganizado, que é cada um por si. Eu vejo que essa nova geração tem uma mentalidade um pouco diferente dos mais antigos. E não é demérito dos mais antigos. A cultura era diferente. Hoje em dia, as pessoas pensam de uma forma diferente. Há 10, 15, 20 anos atrás, não se falava em absolutamente nenhuma faculdade de direito, ou de medicina, ou de odontologia, em gestão.
Hoje você já vê alguns cursos, não dentro do currículo normal, mas alguns cursos por fora, inclusive alguns que a ESA faz, a OAB faz, algumas outras faculdades, que dão essa visão de gestão, né? E é isso que a gente tem que pensar hoje em dia. Ninguém faz nada sozinho. Se eu sou bom em jogar com a perna direita e fazer gol com a perna direita, é o que eu vou fazer. Eu não sei cabecear, alguém na minha equipe tem que cabecear para fazer o gol. Então, é isso que os advogados têm que começar a pensar, que não vão fazer tudo. Ele vai ter outra pessoa para ajudar e todo mundo vai crescer junto.